Não quer dizer que o fato de conhecer, André, que vai garantir. Obviamente conhece as características, mas o Cuca de 2013 era a cabeça dele era uma. O Cuca de 2021, quase uma década depois, muita coisa mudou. Fisicamente, esses atletas, Mariano jogou ali 2009, 2010, né? 2010 no Fluminense com o Cuca. Então, mais de uma década. Fisicamente, o Mariano mudou, ele evoluiu, ele mesmo disse que essa passagem dele na Europa fez com que ele evoluísse muito. Depois da saída conturbada que ele teve do Atlético, foi para o Fluminense, do Fluminense foi para a Europa. O Mariano é um exemplo de que não é porque o Cuca está vindo que vai assumir lateral. O Guga, que é titular, é jogador de seleção olímpica, é mais jovem, vem em um crescimento, fez um bom campeonato mesmo, questionado por muitos torcedores. Ele fez um bom campeonato, também outro jogador que evoluiu. Não é o fato do Cuca estar chegando aqui que vai garantir a titularidade do Mariano, que tem que tem que provar isso em campo, fisicamente, tecnicamente. Óbvio que jogadores inteligentes, eles conseguem captar a ideia do treinador, absorver de uma forma mais rápida. Bons jogadores, tecnicamente acima da média. E nós estamos falando de 2 jogadores bons, nível Europa. Tardelli é um jogador acima da média. O torcedor, você falou, primeira resenha nossa aqui, você falando de novela, está aí finalizado pelo menos mais um capítulo do Vale a Pena Ver de Novo, onde Tardelli renova com o Atlético, e isso o torcedor comemora nas redes sociais. Fiz até uma pesquisa lá no meu Twitter, lá no @CJOficialCJ, a maioria aprovando muito, e gente que queria até o final do ano, vai até o final de maio. Quem sabe seja um momento para ele ter mais chances, aproveitar, não se contundir, e aí depois de maio outra conversa. Quero ouvir sua opinião, Vinícius Gris, essa renovação do Diego Tardelli. De acordo com as informações, ele teria aceitado uma redução salarial e fica então até o fim do estadual. Também tem a primeira fase, a fase de grupos, né, da Copa Libertadores. Como é que você viu essa renovação? André, assim, eu já tinha falado aqui que eu não teria renovado, né? É claro que a gente não sabe quais exatamente as condições, né? Esse papo de que aceitou a redução, é difícil para a gente avaliar, né? Eu não sei quanto o Tardelli ganhava, nem qual foi a redução, nem quanto isso representa dentro do orçamento salarial do Atlético. Então, assim, e essa análise da permanência ou não do Tardelli, ela está intimamente ligada à questão financeira, né? É claro que, tecnicamente, o Tardelli pode ajudar o Atlético. Pode ser um jogador útil ali para o elenco, não vejo ele mais como um titular, como uma peça fundamental, mas acho que ele pode ser útil. Agora, o quanto você está pagando por um jogador útil é o X da equação que a gente não tem como responder, né? Eu acho que tem uma questão que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é o fato de estar renovando um contrato para disputar o Campeonato Mineiro, né? Porque aí chega, Campeonato Mineiro, joga, faz 1 gol, 2 gols, 3 gols, 8 gols. E aí, às vezes, muita gente se empolga com isso e não necessariamente a avaliação tem que ser feita levando em conta o desempenho nos jogos do Campeonato Mineiro, onde o Atlético é amplo favorito para ficar com o título, ao meu ver. Mas, enfim, vamos ver qual vai ser a resposta do Tardelli, né? De certa forma, acho que tem um pouco de justiça por conta da questão dele ter se lesionado e ter ficado fora durante quase toda a passagem dele, né? Quase todo o contrato dele, ele ficou indisponível. Vamos ver o que vai responder dentro de campo Tardelli, qual vai ser o treinador também, qual vai ser a escolha desse treinador para o Tardelli, né? Porque quando o Tardelli veio para o Atlético, o Sampaoli ainda não tinha sido confirmado como treinador, e a gente debatia um pouco da questão de onde o Tardelli ia ser utilizado, né? Porque no Grêmio o Renato tentou encaixar o Tardelli em diferentes funções e ele foi mal em todas. Porque é um jogador que se acostumou a ser muito versátil ao longo da carreira, mas que hoje não tem mais a mesma condição física e tudo para fazer as mesmas funções que já fez. Então vamos ver qual vai ser também o novo treinador e a escolha dele para o Diego Tardelli, para ver de fato qual vai ser a utilidade dele dentro desse elenco. Léo Gomide, vou levantar uma hipótese e aí você dá a sua opinião. O Atlético hoje não tem treinador definido. Tem um treinador interino, está lá comandando a equipe nesses jogos do estadual, e aí tem um jogador que é um ídolo da torcida, tem qualidade técnica, a gente já viu isso ao longo da carreira, com um contrato que se encerrou. Ontem o Tardelli treinou sem contrato. O contrato havia se encerrado no dia 28 de fevereiro. Entre, às vezes, liberar esse jogador ou colocá-lo como uma opção para quem quer que seja o novo treinador, talvez o Atlético possa ter optado por isso, tendo em vista aí essa redução salarial, não sei quanto representa, enfim, mas vamos deixar esse jogador aqui para o próximo técnico avaliar, pode passar por isso?
Possível, André, mas, por exemplo, se a gente for fazer uma ordem aí de prioridade ou de importância dos campeonatos que o Atlético vai disputar ao longo da temporada, o Mineiro, muito provavelmente, eu acredito que a gente tem uma opinião unânime, é aquele que tem menor relevância, né? Com todo o respeito. O Atlético terá pela frente aí o Campeonato Mineiro, agora no já início, ou quase já segundo trimestre aí de 2021. Aí tem a fase de grupos da Libertadores começando ali no final de abril, aí começa o Campeonato Brasileiro. Não sei se vai priorizar alguma competição, tem um elenco para fazer frente em todas, né? Dependendo do planejamento. Me causa uma dúvida a questão do critério, André. Por mais que o Campeonato Mineiro seja um campeonato que tenha uma menor relevância, um jogador que serve para o grupo para disputar o Campeonato Mineiro, eu acredito que ele sirva para as outras competições. E aí, sinceramente, se fosse renovou, por que só até maio? Se renovasse então até o final do ano. Porque se serve para o Campeonato Mineiro, não serve para as outras competições. O jogador ainda precisa ser, entre aspas, testado, se ele vai dar certo até o final do ano. Porque todo mundo conhece o Tardelli, do passado dele no clube e do passado como jogador em si. Então, esse debate acho que nem entra muito. Acho que entra mais a questão se fisicamente ele daria retorno por mais uma temporada inteira. Agora, se ele serve para o Mineiro, para mim deveria ter uma visão de que para as outras competições, talvez ele não tenha um grau de importância tão grande como possa ter no Mineiro, porque está começando a competição como titular e os outros atletas ainda vão chegar, vão fazer um período de adaptação física, porque estão aí, entre aspas, de férias, então ele vai ter uma sequência boa de jogos, né? E aí nas outras competições, pode ser que ele não seja titular, mas aí tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, o calendário desse ano vai ser pior que o calendário de 2020. Então se serve para o Mineiro, André, para mim, deveria ter estendido até dezembro, não se justifica estender só até maio. A não ser que o jogador tenha pedido, não sei. Eu discordo plenamente do Gomide. Por quê? Porque tem jogador que serve para o Mineiro e não serve para as outras competições. O Tardelli vai ter o Mineiro para provar que serve para as outras competições. Foi um contrato de Mas o risco? Tardelli precisa provar alguma coisa? Claro que precisa. Ele não joga há 3 anos, CJ. Não, mas não precisa provar. Ele não é aquele Como não? jogador. Não, você colocar o Tardelli Você tem nível certeza de jogador. que o Tardelli vai render? Não, e você tem certeza que ele não vai render? Não, por isso o contrato curto. Não estou discutindo a questão do contrato curto ou não. Eu só acho que ele Eu não tô é jogador para discutindo o provar. contrato curto. Claro que é. Nesse momento da carreira ele é para provar. Aí no Twitter aqui, o Procópio Cardoso, em cima do que o Gomide disse, ele tweetou assim, ó, CJ, o planejamento da temporada tem que ser feito pelo treinador, ou pelo menos com a anuência dele. E se chegar alguém que não queira usá-lo, prefira usar o estadual para testar opções do sub-20, por exemplo, planejar futebol sem treinador é como levantar voo sem destino. O Tardelli está ficando sem o treinador e sem saber se vai aproveitar. Mas é isso. Você não tem um treinador, você vai fazer um contrato até o final do ano com o Tardelli, o treinador chega, não aproveita, aí você fica aí até o final do ano entubado. Então é 8 ou 80, ou você espera o treinador para renovar com o Tardelli. Não, gente, um contrato de 3 meses, isso não tem um impacto gigantesco na situação do Atlético, nenhum. Se não funcionar, funcionou, se não funcionou, daqui a 3 meses o Tardelli está livre e o Atlético está livre também. Acho que não faz o menor sentido renovar o contrato até o final do ano nesse momento. Acho que o Atlético, nesse sentido, eu não renovaria. Eu acho que... Nem por 3 meses. Nem por 3 meses. Mas se é para renovar. Mas se é para renovar, 3 meses é uma ótima pedida.